Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair. Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. O problema é quando você percebe que tem um jogador que não está dando mais o seu sangue, quando não está se esforçando mais, está prejudicando o time, porque nem ele mesmo percebe que já desistiu. Antes mesmo da partida terminar, mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Num jogo de futebol, o que vai ser o problema? A gente vai jogar com um jogador a menos, que está lá meio morto no meio do campo, fingindo que está jogando. E aí o prejuízo é perder um campeonato, perder uma Copa do Mundo, como já aconteceu. Claro que ganhar é bom. Mas um time ali, no jogo de futebol, isso passa. Agora, quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Tem que ser o centroavante, aquele que faz o gol. Sabe por quê? Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais?
e assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? A presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia? Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo, um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições, de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo, para que você não se sabote. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano, ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e, às vezes, ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso. E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fico envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né? Foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá, vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo. São 24 horas convivendo, né? E é claro que dali essas pessoas saem motivadas a continuarem.
é uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente, sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então, pronto. Isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu mesmo, eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo, ó. A gente fica. Senta. Como é que é? Peraí, só que eu tô vendo. Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real. E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real, não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade, não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Porque isso é muito perigoso. Isso pode regredir. Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões
que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão, a gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem, porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente. Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, e eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião, mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, pai, estou no chão. A experiência de você ver um mundo cair, está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar a vida. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, essa possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver, a ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão, ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje,
Eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim, eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado, que isso seja transformado em fruto, que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu, e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa? A queda, momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre. Hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado você que está ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração. Tão bom na vida a gente poder encontrar as pessoas, né? Não falo só do encontro que às vezes acontece, de esbarrar, não, encontrar de verdade. Quando a gente tem aquela sensação de que estamos acompanhados, né? Nem sempre ter alguém do lado é garantia de estar acompanhado. Estar acompanhado é muito mais que isso. É a gente ter a oportunidade de reconhecer que o outro diminui a nossa solidão. Por quê? Porque é capaz de nos compreender, é capaz de estabelecer conosco comunhão, de sentir juntos, de pensar juntos, de fazer da palavra uma estrada através da qual a gente entra no outro e permite que também o outro entre em nós. A vida nos ensina isso, que às vezes para eu compreender um defeito que eu tenho, eu preciso de alguém ao meu lado me amando. Porque o amor do outro é uma luz que não queima. Quando mostra o defeito que a gente tem, ao invés de nos queimar e de nos machucar, assim como esses refletores fazem com a pele da gente, se a gente não tomar cuidado, o amor é uma luz que faz com que a gente perceba a sujeira do vidro, né? É como você ter um vidro que você aproxima da luz. Quanto mais você aproxima o vidro da luz, mais você vai percebendo as imperfeições que ele tem. Jesus era capaz de fazer isso. Apresentava uma luz para que a pessoa pudesse enxergar sem medo os defeitos, os limites, as imperfeições. E é por isso que é importante na vida a gente estabelecer comunhão. Por isso é importante ir à igreja, para que tudo isso aconteça com a gente, para que a gente tenha amigos, para que a gente estabeleça vínculos, e vínculos que possam nos ajudar a crescer. Porque senão a gente vai cultivar vínculos inférteis a vida inteira, né? Que não gera nada. São os encontros. Você pode encontrar muita gente. Hoje eu encontrei muitas pessoas. Mas qual encontro fez de fato eco dentro da minha existência? Quais foram as pessoas que no dia de hoje representaram um espaço de crescimento humano para mim? Porque senão eu esbarro em todo mundo. E tudo vai depender, minha gente, da maneira como nós nos dispomos para este encontro. A vida nos proporciona o tempo todo. Eu encontro o motorista do ônibus, eu encontro o cobrador do ônibus, eu encontro o eletricista que cuida da minha casa, eu encontro a pessoa que trabalha na mesma recepção que eu, encontro a pessoa que vai viajar do meu lado. Agora, o que eu vou fazer com essa oportunidade? Aí passa pela minha decisão, passa pela sua. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estabelecer um encontro que nos faz crescer, que nos torna melhores, é ótimo, é maravilhoso. A gente já falou aqui tantas vezes do quão é bom aprender, né? De repente você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem, e aquela pessoa lhe proporciona, naquele momento do encontro, a oportunidade de você superar, por exemplo, estados de ignorância.
Isso é interessante demais, minha gente, quando a vida nos dá essas oportunidades. Quando o encontro acontece de fato, alguma coisa é transformada. A gente muda um ponto de vista, né? É bom a gente ser alterado para melhor. É bom quando a gente descobre que a gente está atento a isso. Hoje eu quero encontrar as pessoas, eu não quero perder a oportunidade do encontro, mas quero encontrar de fato. Quero encontrar para fazer bem e também que o outro me faça bem. Para isso nós somos amigos, para isso nós somos famílias e para isso a gente se encontra. A casualidade, né? Tantos encontros que você não esperava por eles e de repente você está ali com aquela pessoa, permitindo-se ser afetado por ela, permitindo que o outro lhe conceda sabedoria. Ou às vezes, minha gente, nem é para chegar a resposta nenhuma, é só para dividir o peso do momento. Porque às vezes o outro não tem a resposta que a gente precisa, mas ele pode ser, de repente, um momento onde a gente desamarra as fardas, né? Os fardos que nos pesam tanto, que a gente tira a botina, né? Que a gente fica à vontade. A gente precisa disso. Você precisa disso. A sua qualidade de vida passa pela qualidade dos seus encontros. E aí, de repente, você pode chegar à conclusão de que você não está encontrando como deve. Modifique. Então, o encontro, ele me desperta para agir melhor, para viver melhor, para pensar melhor. A Valesca Ribeiro falou que fez todo tipo de tratamento para que pudesse engravidar, mas que não consegue. E ela está sofrendo um conflito muito grande, porque o fato de não engravidar está gerando uma espécie de humilhação para ela, como se fosse um fracasso, né? Como mulher. Ela está dizendo aqui: Padre Fábio, estou arrasada, humilhada, sinto uma tristeza muito profunda na minha alma. Como acreditar no amor de Deus como meu Pai? O que fazer com essa dor? Nem sei descrever o que sinto, o que passa comigo. Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer. E justo meu marido, que não tem nenhum problema, está privado de ter filhos por causa do meu problema, por causa da minha enfermidade. Fizemos um cadastro para adoção, mas é muito demorado e acaba se tornando torturante. Valesca, minha filha, primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa natureza tem limites, né? Aliás, é por isso que nós somos criaturas. Essa é uma definição da antropologia. Toda criatura é naturalmente dotada de limites. Então, o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites. E, infelizmente, você tem esse limite. Você não consegue fecundar uma vida, gerar essa vida dentro de você. Minha filha, todo esse desgaste que você está vivendo, insistindo, e já sabendo que será impossível, precisa terminar imediatamente. Primeiro, você precisa parar de se sentir culpada, né? O nosso corpo tem limites, o seu tem este. Você não tem que se sentir pior que ninguém por causa deste limite. Existem pessoas que têm o limite de ter um câncer, por exemplo. Existem pessoas que têm o limite intelectual. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender. Tudo é limite, não é verdade? Existem pessoas que têm dificuldade de andar. Nós não temos que nos sentir culpados porque nós temos limites. Você, no seu caso, você precisa imediatamente de eliminar todas essas tentativas de engravidar, porque isso vai gerando uma tensão tão grande na vida da mulher, minha gente. Pode ser que não seja o seu caso, Valesca, que você já chegou a uma conclusão de que existe um problema muito sério que vai impossibilitar. Existem muitas mulheres, por exemplo, que não têm problema nenhum e não engravidam. E tentam e fazem de tudo para que a gravidez aconteça. E o que acontece? A tensão e a necessidade de vencer o limite acaba se transformando no principal obstáculo para que a fecundação se dê. Tanto é que existem muitas mulheres que depois que relaxam, que tiram da cabeça essa história da gravidez, a engravidam. Por quê? Porque perderam a ansiedade. É engraçado, mas na vida é assim.
Quando a gente deseja demais, às vezes não acontece. Quando você já até esqueceu daquilo, é igual problema, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, oh meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Quanto mais a gente insiste com a nossa mente, menor é a nossa capacidade de achar uma solução. Aí de repente, você relaxa, esquece daquilo e tem um insight, né? Para usar uma palavra da psicologia. Aí você tem aquele insight, meu Deus do céu, é tão simples de resolver. Aí vai lá, constrói uma solução. Por quê? Porque o nosso cérebro que comanda tudo, quando ele sofre essa pressão, ele acaba bloqueando muito do funcionamento do corpo, porque está diretamente ligado a ele. É impressionante o tanto que a nossa cabeça comanda tudo mesmo, não tem jeito. Comanda o funcionamento do nosso corpo, passa pela nossa saúde mental. Mas às vezes nós pressionamos o nosso cérebro em busca de uma informação e a gente não tem. Aí você esquece daquilo, de repente o nome vem e a memória recobra aquela informação que estava perdida e que não foi recuperada justamente por causa da insistência. Valesca, não se sinta culpada, minha filha. Não consegue engravidar, tudo bem, vamos resolver, vamos virar essa página da sua vida e vamos tentar encaminhar um processo de adoção que é muito nobre. E tenha certeza que um filho adotado, da maneira certa, vai ter todo o carinho, você vai se sentir mãe da mesma forma. Volto a dizer aqui, já disse muitas vezes, maternidade não é exercício de biologia só, mas é muito mais o comprometimento que você estabelece com aquela criatura quando você traz para dentro da sua casa e vai encher a sua vida de amor, a vida do seu marido, que também, por te amar, saberá compreender os seus limites, porque todo mundo que ama compreende os limites. Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. A gente escutou isso a vida inteira como negativo, né? A partir de hoje, não. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, ela está me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre em mim. Acordando o poder de Deus em mim, acordando o poder de Deus em você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Chega de ficar temendo aquilo que você pode enfrentar. Chega de ficar temendo aquilo que é seu. Está aí, é para viver, é para resolver, é para viver um embate. Deus nos põe em pé. Você está fortalecida com o poder de Deus. Nenhum mal pode fazer absolutamente nada em você se você não abrir brechas. Como a gente dizia, quando é que o diabo começa a ter acesso em nós? Quando a gente deixa de se respeitar, quando a gente deixa de se amar. A blindagem que Deus faz em nós é a fé, é a consciência que você tem. O diabo, como dizia Santo Agostinho, é um cão bravo, que late dia e noite, mas está amarrado. O que você precisa fazer é só não se aproximar dele. Há um mínimo sinal de que algo pode ser maléfico em sua vida, pode drenar a sua energia, pode drenar a sua força. Recorde-se da força do Espírito em você. O Espírito está guerreando por você. Ele está batalhando por você e lhe tornando cada vez mais apta e apto às suas batalhas. Tudo posso em o nome sobre todo nome, Jesus. Nunca pare de lutar. Chega de desânimo. Show pandemia.
esperança nos nossos corações, fé e muito amor para a gente vencer o que precisa ser vencido. Era uma vez, e é quase logo ali, que nós vivemos um tempo em que a gente perdeu muita gente que a gente se ama. E agora o que a gente menos quer é perder tempo com aqueles que a gente tem. O tempo ao lado das pessoas que nós amamos vira eternidade. Cuidado, parceiro, que a vida é trem-bala. Quando a gente menos imagina, está na hora de ir embora. Mas enquanto a gente não vai, a gente aprende. Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça. Fica da porta para fora. Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca termina. Mas é coisa que acontece, logo o coração esquece. Porque a gente... E é assim mesmo, né? A gente fala, o que a gente brigou mesmo naquela vez? Ah, não lembro mais não. Aí o rancorosinho que está do ar, eu lembro. Não, queremos esquecer. Porque a gente se ama. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, a gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, é que nos faz chegar ao melhor de nós. Fazer o outro também é chegar ao melhor de si. Você sabe que há umas coisas que eu mais agradeço a Deus? É toda vez que eu identifico que alguém está tendo acesso à autoridade afetiva para educar o que eu sinto. Acontece. Ao longo da vida a gente vai encontrando as pessoas que vão educando quem somos. Porque tudo em nós precisou ser educado. Tudo, absolutamente tudo. Nós nascemos, chegamos a este mundo determinados pelo egoísmo da nossa condição. É inevitável. Você não pode nunca esperar a solidariedade de um recém-nascido. Nas primeiras fases da vida, a solidariedade é um valor que a gente nem sabe decodificar. Nós giramos em torno das nossas necessidades. É normal, é processo normativo. Não tem nenhum problema. A gente tem que esperar a maturidade cerebral para ensinar os conceitos. Mas um dia, quando você começou a ter o primeiro entendimento que sua mãe se cansa, que não tem nenhum problema você esperar um pouquinho, que ela está no banheiro, que daqui a pouco ela traz a sua comida ou sua bebida. Não diga a um recém-nascido, espere que sua mãe daqui a pouco chega. Não chore, porque sua mãe já está chegando. Ela está precisando resolver umas coisinhas, mas já ela vai. Aí sai do berço e a criança continua ali naquele berreiro. Não, nada em nós pode ser resposta solidária na vida, nas primeiras fases da vida.
Mas em um determinado momento, com muito jeito, a sua mãe foi dizendo: minha filha, divida essa bonequinha com a sua irmã. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Você começou a ter as primeiras lições sobre a sua capacidade de dividir o que você tinha. Divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles tinha muita razão, inclusive nos ensinou a filosofia clássica cristã. Absorveu muito dos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo, as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo. O processo humano é sempre assim. Eu saio da condição de indivíduo quando a minha maturidade cerebral me permite isso. A psicologia nos ensina. Quem aqui já teve contato com a filosofia da psicologia de Piaget? O desenvolvimento do juízo moral. Como é que a gente amadurece na vida? Quando as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, vão nos colocando diante das situações que nos ensinam. Piaget dizia de forma linda: a única forma que tem de educar uma criança que ainda não é capaz de ter uma complexidade de pensamento é brincando. As primeiras regras da vida nós não aprendemos com discursos morais, a gente aprende brincando. Existe um espaço a ser respeitado para a brincadeira, existem regras para a brincadeira. Foi o primeiro contato que você teve com aquilo que hoje você compreende como civilidade. Alguém se dispôs a civilizar a sua alma. Do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode. E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, judaica, é uma junção das duas. Ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sob a condição de pessoa. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.